Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião espiritual na Associação Espírita Garimpando Amor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos reunimos nesta noite com os amigos espirituais para oferecer a oportunidade do estudo do Evangelho aos encarnados que aqui estão presentes, àqueles que nos assistem de seus lares, mas também e principalmente aos queridos irmãos da pátria espiritual que são trazidos aqui para os diversos tipos de tratamentos. Contamos com a participação amorosa de todos e vamos iniciar o nosso encontro de hoje fazendo uma leitura para a nossa reflexão. A mensagem é baseada em palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Se fomos injustamente desconsiderados por alguém, não será mais razoável deixar esse alguém com a revisão do gesto irrefletido, ao invés de formularmos exigências nas quais viremos, talvez, unicamente a perder a própria tranquilidade? Se fomos ofendidos, por que não nos colocarmos por suposição no lugar daquele que nos fere, a fim de enumerar as nossas vantagens e observar, com silencioso respeito, os prejuízos que lhe dilapidam a existência? Se incompreendidos, não será mais aconselhável empregar o tempo trabalhando na execução dos deveres que esposamos, ao invés de fazer barulho para descerrar prematuramente a visão dos outros, às vezes com agravo de nossos problemas? Ser criticados em razão de erros nos quais tenhamos incorrido, por que não nos resignamos às próprias deficiências, retomando o caminho reto, sem reações e provocações que somente dificultariam a nossa caminhada para a frente? Se abatidos na provação ou na enfermidade, por que insurgir-nos contra as circunstâncias temporariamente menos felizes a que nos encadeamos, desprezando as oportunidades de elevação em nosso próprio favor? Em quaisquer lances difíceis do cotidiano, adotemos serenidade e tolerância, as duas forças básicas da paciência, porquanto, se não prescindimos da fé raciocinada para não cairmos na cegueira do fanatismo, precisamos da paciência, meditação e autoanálise, a fim de que não venhamos a tombar nos desvarios da inquietação. Então vamos agradecendo a orientação reflexiva dessa mensagem e nesse momento vamos nos unindo pelos laços do coração, pelos pensamentos amorosos e vamos solicitando a presença carinhosa de nossos queridos mentores, nossos protetores, nossos anjos de guarda, para que juntos possamos solicitar a proteção das emissárias da Mãezinha Querida de Jesus e assim, com a equipe espiritual que coordena as atividades desta casa, possamos solicitar a presença amorosa
dos queridos irmãos que participam das diversas fraternidades que aqui trabalham. Juntos, vamos rogando o amparo dos queridos irmãos que representam nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos nos preparar adequadamente para a reunião desta noite, solicitando a eles o amparo, a proteção do ambiente e que possamos todos sermos efetivos nos tratamentos e nas terapias que ocorrerão nesta noite nesta casa. Assim sendo, direcionemos então a prece que Jesus nos ensinou a Deus nosso Pai, solicitando a Ele que a reverta em luzes, bênçãos, acolhimento, instrução, principalmente aqueles com quem temos as maiores dificuldades de convivência, seja no plano físico, seja no plano espiritual. A eles, portanto, o nosso carinho, o nosso amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, é com muita alegria que vamos recebendo o nosso irmão Voltaire, que vai fazer a palestra de hoje, baseada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e posteriormente nossa irmã Gabriela conduzirá a nossa reunião. Estejamos todos atentos e com muito amor no coração. Boa noite, queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos assistem presencialmente ou aqueles que nos veem e nos assistem através do nosso canal de YouTube. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre todos e permaneça também nos nossos corações, hoje e sempre. Na palestra dessa noite, nós vamos falar sobre a autoridade da doutrina espírita. O tema é o controle universal dos ensinos dos espíritos. A referência está no Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, item 2. E vamos começar pela origem da doutrina espírita. Quis Deus que a nossa nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. E qual o diferencial do Espiritismo? Se a doutrina fosse uma concepção puramente humana, ela seria apenas o valor das ideias de quem a criou. Seria falível e limitada. E por que da revelação? O Espiritismo não é imposto por homens, mas revelado pelos espíritos. E qual foi o papel de Kardec? Ele não foi o autor, no sentido criativo, mas organizador, codificador. Ele agiu como um filtro e um compilador das vozes do mundo espiritual. E o controle universal é a garantia da verdade. Para que uma instrução seja considerada doutrina, ela não pode vir de um único espírito ou de um único médium. O ensino deve ser o mesmo em diferentes partes do mundo. E tem que ser espontâneo.
A revelação deve surgir sem que o médium ou grupos tenham combinado entre si. Deve ser obtida através de médiuns de diferentes culturas, idades e crenças. A fragilidade das opiniões isoladas. Se um espírito diz algo em um grupo isolado, isso é uma opinião. Se milhares de espíritos dizem a mesma coisa em milhares de grupos, isso é uma lei. E por que a proteção contra o erro? Espíritos pseudo-sábios podem tentar nos enganar, mas o controle universal é a peneira que separa a verdade da mistificação. O espiritismo não depende de uma central humana. Se todos os livros fossem destruídos, os espíritos ditariam tudo novamente em diversos pontos da Terra. Temos a lógica e a razão, pois nenhuma teoria é aceita se não for lógica. O controle universal une a fé à razão científica. A doutrina pode evoluir. Se novas descobertas forem confirmadas pelo controle universal, o espiritismo as incorpora. Conclusão e aplicação prática. Ter a humildade no estudo. Não devemos aceitar comunicação isolada como verdades absolutas, especialmente as que alimentam orgulho ou trazem previsões sensacionalistas. A autoridade do espiritismo não reside na força de um líder, mas na universalidade da razão e do ensino espiritual. E para nossa reflexão, como estamos utilizando o nosso bom senso, o controle universal individual, para filtrar as informações que recebemos hoje em dia? Eu vou repetir. Como estamos utilizando o nosso bom senso, o controle universal individual que todos nós temos, para filtrar as informações que recebemos hoje em dia? Kardec explica que o controle universal funciona como um filtro de segurança. Vamos detalhar isso da seguinte forma. O erro isolado. Um único médium pode estar fascinado, cansado ou sob a influência de um espírito zombeteiro. A segurança da multidão. É muito difícil que centenas de espíritos enganadores em cidades diferentes e sem comunicação entre os médiuns combinem a mesma mentira de forma lógica. A verdade no espiritismo não é ditada, ela é constatada pela repetição e concordância. Vamos falar, o critério é a lógica, o crivo da razão. Além da concordância entre os espíritos, Kardec deixa claro que existe um filtro anterior, que é a lógica humana. Se 100 espíritos disserem algo que fere a moral, a caridade ou a lógica científica, essa informação continua sendo rejeitada. E um detalhe importante: o controle universal não é uma democracia onde a maioria ganha, mas uma concordância de sabedoria. A revelação deve ser racionalmente aceitável. A independência da doutrina. Kardec afirma que se o espiritismo dependesse de um homem e esse homem morresse, a doutrina poderia se perder ou ser alterada. Como a fonte são dos espíritos, que estão em toda parte, a doutrina é imortal. Se todos os centros espíritas do mundo fossem fechados hoje, amanhã os espíritos começariam a ditar as mesmas verdades para pessoas que nunca ouviram falar de Kardec. Isso confere à doutrina uma autoridade divina e não humana. E como Kardec trabalhava na prática, como era o laboratório de Kardec? Ele recebia milhares de cartas de diversos países. Ele comparava as respostas dadas
a mesma pergunta. Se em 1000 cartas, 800 diziam a mesma coisa e 200 variavam, ele estudava o porquê daquelas 800 serem mais lógicas e se elas tinham o selo da moral superior. Por isso, reconhecer a autoridade da doutrina espírita não significa aceitar tudo sem pensar, nem seguir pessoas, nem repetir conceitos mecanicamente. Significa estudar, refletir, questionar com respeito e, acima de tudo, viver o que se aprende. A verdadeira autoridade do Espiritismo não se revela quando ele transforma consciência, consola corações, esclarece dores e inspira o bem. Ela se confirma mesmo nas palavras e mais nas atitudes, menos no discurso e mais no exemplo. Que possamos, portanto, honrar essa autoridade, não com fanatismo, mas com coerência, não com imposição, mas com a vivência, não apenas com estudo, mas com amor em ação. Que Jesus, nosso Mestre Maior, nos inspire a sermos fiéis à essência da doutrina espírita, que liberta o espírito humano pelo conhecimento, pela razão e pela caridade. E para concluir, reconhecer a autoridade da doutrina espírita significa estudar com responsabilidade, questionar e refletir, viver o Evangelho no dia a dia, praticar a caridade com a expressão da fé, exercitar a humildade, reconhecendo o nosso estágio evolutivo. Queridos irmãos, a verdadeira autoridade espiritual se revela na nossa mudança interior. A autoridade da doutrina espírita não se baseia na imposição, mas na verdade que esclarece, no amor que consola e na razão que liberta. Ela nos convida a seguir Jesus por convicção íntima e não por medo. Que possamos estudar, compreender e principalmente vivenciar o Evangelho, fazendo dele uma lei viva em nossos corações. Que Jesus nos inspire, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E agora vamos passar a palavra à nossa irmã Gabriela, que fará a direção da palestra. Boa noite, queridas irmãs e irmãos, que a paz de Jesus continue entre nós. Agradecemos ao nosso irmão Voltaire por compartilhar tão carinhosamente seus conhecimentos conosco, em mais uma noite em que nos encontramos aqui, reunidos em nome do Cristo. Rogamos a Deus que o abençoe juntamente com seu mentor. E buscando elevar os nossos pensamentos, vamos unindo nossos corações com as falanges enviadas de Jesus, que aqui já se encontram, e recorrendo ao nosso irmão franciscano, exemplo de simplicidade, de amor e de alegria. Querido irmão Francisco, interceda a nosso favor, nos iluminando, nos protegendo, e em prece rogamos: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Mais tranquilos e confiantes na atuação benéfica dos nossos irmãos da espiritualidade, que compõem a essa equipe da nossa casa, vamos harmonizando os nossos pensamentos na frequência amorosa de Jesus, buscando contribuir com equilíbrio e harmonia, deixando assim a nossa alma receptiva para absorver os fluidos salutares. Esse é um momento importante, porque ele é um momento de tratamento, onde receberemos os passes magnéticos de forma coletiva. Assim, busque serenar os seus pensamentos, acalmando o seu coração. Concentre-se nesse instante, procurando uma posição confortável e confie, fechando os seus olhos levemente, procurando manter uma respiração suave, ao mesmo tempo que profunda e cada vez mais tranquila. Busque sentir o seu corpo físico. Visualize uma luz branca, um pouco leitosa, a te envolver, promovendo toda a asepsia necessária, harmonizando todas as suas células, todo o seu organismo. E essa luz também vai higienizando toda a sua mente, seus pensamentos, liberando tudo que estiver incomodando. Ela alcança agora os seus sentimentos, vai equilibrando um por um. Suas emoções já são capazes de refletir essa harmonia. Sinta essa sensação de bem-estar fluindo da sua alma para o mundo exterior. Nesse momento, lembre das cores suaves que compõem o arco-íris. Essas tonalidades sutis, delicadas, recaem do alto sobre você, trazendo consigo a melodia amorosa dos planos superiores. Sinta-se alegre, sorrindo, enquanto essa energia de paz e de saúde percorre a sua mente e todo o seu ser. Aproveite esse momento de tranquilidade e abra humildemente o seu coração para que os emissários do Senhor levem a Deus as suas rogativas, a sua prece mais sincera, e aguarde, confiante na sabedoria e no amor do Pai, que ama infinitamente a cada um de nós, os seus filhos. E nesse instante, você recebe a bênção divina que tanto necessita. Ela recai sob a forma de uma linda chuva de pétalas de luz e que, ao te tocarem, fortalecem a sua fé,
aumentam a sua esperança e te inspiram a percorrer os caminhos da caridade. Essa claridade amorosa e divina vai criando uma linda cúpula protetora ao seu redor, harmonizando e equilibrando todo o seu ser. E essa proteção vai se expandindo, envolvendo todos os seus familiares e, pouco a pouco, alcança todo o seu lar, que, revestido dessa bênção, passa a ser um ponto de luz, a compartilhar essa benesse com todos aqueles que estão à sua volta. Procure preservar essas sensações de bem-estar que te revigoraram, mantendo os pensamentos elevados, retendo a alegria por ter recebido o pão da vida, o alimento da alma, nesse momento de comunhão com Deus. E com a confiança que recebeu tudo o que realmente precisava, agradeça ao Pai Celeste e a todos os nossos irmãos que atuaram em seu nome. Graças a Deus. E assim, mantendo o clima de prece, recordemos as palavras amigas da benfeitora Joana de Ângeles, quando nos lembra que a oração é um mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Orar é ascender na escala vibratória da sintonia cósmica. Assim, durante a oração, nos aproximamos de alguma forma um pouco mais de nosso Pai e Criador. Deixemos que essa energia permaneça cada vez mais em nossos corações. E depois de tantas benesses recebidas, vamos compartilhá-las, porque vibrar é também uma das formas de exercer a caridade. E para isso, vamos reunindo os nossos mais nobres sentimentos, a fim de que esses benfeitores que tanto nos assistem possam ir recolhendo essas intenções e transformando-as adequadamente em fontes de luz e de amor em favor de todos aqueles que necessitam. Vamos vibrando pelo nosso querido planeta Terra, por toda a obra de Deus, nosso Pai, que a natureza possa se manter em equilíbrio e que todos nós estejamos unidos em torno do seu amor. Vibramos pela nossa saúde física, mental e espiritual. Que os irmãos que necessitem possam receber todo o amparo dos enviados de Dr. Bezerra de Menezes. Vibremos pelos nossos tão queridos amigos e familiares, incluindo aqueles que já se encontram na verdadeira pátria. Que nossos queridos antepassados possam receber toda a nossa gratidão e o nosso amor, na forma de um lindo buquê colhido nos jardins celestiais de Nossa Mãe Maria, contendo os lírios da paz, as rosas do amor e as margaridas da alegria. Vibramos também por todos os lares que recebam nesse momento as energias benditas provenientes da harmonia universal, protegendo cada morador e aumentando em seus corações o amor e a paciência com a presença do Evangelho de Jesus. Vibramos pela infância, que todas as crianças, os jovens
que são as sementes do nosso amanhã, recebam todo o acolhimento, proteção e inspiração necessárias para trilharem os caminhos do bem. Vibramos com carinho pela nossa casa Garimpando Amor, por todos os seus trabalhadores, frequentadores, e rogando sempre ao Pai pela manutenção da união entre todos, entrelaçando a equipe física e espiritual em aliança em torno da prática dos ensinamentos do Cristo. Por todos aqueles que ainda temos dificuldades de convivência ou reajuste, estejam no plano físico ou espiritual, que nossa Mãe Maria possa protegê-los e que a luz do Cristo os guie sob o olhar atento de nosso Pai. E por fim, vibremos por nós mesmos, por nossa evolução moral e espiritual. Que nossa relação com o nosso anjo guardião possa ser cada vez mais forte, clara e consciente. E com a graça de Deus, é chegado o momento da magnetização das águas. Vamos assim, concentrando em nossos corações toda a nossa fé na providência divina, tendo a certeza mais uma vez que seremos abençoados com os medicamentos celestes que foram cuidadosamente manipulados para nos fortalecerem e nos equilibrarem integralmente. Assim, rogamos às fraternidades amigas que, em nome de Jesus, possam trazer, nesse momento, as propriedades restauradoras da Mãe Terra, dos reservatórios de força do oceano, que, sob a forma de princípios regeneradores, compõem as nossas águas, contidas nos nossos recipientes, com as substâncias que harmonizarão todo o nosso ser. Esperemos e confiemos, pois estamos consagrando, nesse instante, o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado pelos céus. Uma vez mais, graças a Deus. E assim, vamos agradecendo aos nossos queridos protetores individuais, que estão sempre nos amparando e inspirando a seguir os bons caminhos. Agradecemos também a presença amiga dos mentores, trabalhadores e frequentadores da nossa casa Garimpando Amor, pela cooperação e por possibilitarem um ambiente benéfico e adequado às muitas atividades que aqui foram desenvolvidas. Somos gratos pela presença dos irmãos que, em nome de Jesus, hoje se uniram a nós nesta reunião, incluindo a corrente médica de Dr. Bezerra de Menezes, por terem promovido no âmbito físico e espiritual todo amparo e auxílio. Agradecemos ainda a ajuda de nossa Mãe Maria, que sempre nos protege, nos fortalecendo na alegria e na confiança em Deus. E a Jesus, nosso irmão amigo, a Ele toda a nossa gratidão, que a sua energia amorosa possa envolver a todos nós. E ao orarmos como Ele nos ensinou, vamos dedicando esta prece a Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo que temos e que somos, pela bênção da vida, por nos permitir estarmos hoje aqui reunidos em mais um encontro de fé. Rogamos que possa converter esta sublime oração
em bênçãos de luz e proteção, para trilharmos com sabedoria os melhores caminhos. Então, unidos pelos laços do amor, vamos orar ao nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre, que assim seja. Agradecemos a participação e o carinho de todos aqui presentes e daqueles que nos acompanham de forma virtual. Desejamos uma excelente noite e uma semana abençoada.